Oi, turma. Vamos começar aqui, então, a nossa fechamento da nossa disciplina, né, de biossegurança, certo? Hoje a gente na nossa última aula, né, nós vimos a questão da semiotécnica, né, a execução de alguns procedimentos que necessitam ser feitos no contexto de hospital, mais voltado para a área da enfermagem, né? Mas, assim, algumas coisas que nós precisamos e devemos, né, saber. Então, hoje a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase na questão de meios de contraste, tá? Que é uma rotina em muitos serviços, né, de radiologia, sejam elas eletivas ou não, né? Na área hospitalar, muito, tanto dentro, na questão de centro cirúrgico, né, se usa muito contraste, o uso, né, do meio de contraste. Nas clínicas, uma boa parte, não vou dizer todas, mas uma boa parte faz exames contrastados, sejam eles mais específicos, alguns nem tanto, né? Tem clínicas bem especializadas só no uso dos exames contrastados, né, na execução deles. Na área hospitalar também temos, né, os exames contrastados. Então, é uma área da radiologia que tem muita coisa. O que a gente precisa saber nesse quesito de contrastados? Que a gente tem algumas peculiaridades, né, alguns tipos. Aí, falando da radiologia no geral, nós temos o uso de um contraste um pouquinho mais específico, né, na ressonância, e aí não precisa estar inserido na área hospitalar como os outros também, né, mas a grande maioria das clínicas de médio porte para grande porte já tem o equipamento, né, de ressonância. Então, é uma rotina bem corriqueira, bem usual, né? O meio de contraste. Tomografia também a gente usa muito contraste, né? Em alguns serviços. Deixa eu ver. E aí eu tô falando mais do radiodiagnóstico, né? Porque aí quando a gente vai para a medicina nuclear, aí são outros tipos de fármacos que a gente vai ter que ter uma informação um pouco mais acurada, mais detalhada, já fica um pouco mais específico mesmo, porque são outros medicamentos, né? São outras farmacocinética que eles chamam, né? O caminho desse fármaco é diferente, a consistência dele, né? A estrutura dele é diferente, ele tem uma função diferente também, né? Na cintilografia, na medicina nuclear como um todo. Então, o que a gente vai conversar mais aqui hoje é sobre realmente esses exames mais eletivos, né? Mais usuais, mais corriqueiros que a gente encontra por aí. Eu já falei para vocês da esterossalpingografia, já falei para vocês da uretrocistografia, eu acho que eu falei também um pouquinho, deixa eu ver, qual outro que eu falei? Agora não estou lembrada, mas eu acredito que eu tenha falado alguma coisa de esofagograma também, né? E aí a gente tem, além dos posicionamentos serem bem específicos para cada um desses exames, né, contrastados, também eu tenho contrastes, né, que
são bem específicos para ver algumas estruturas, né? Tem uns que eu posso usar em alguns exames, tem outros que eu não posso usar em outros exames, tem algumas restrições, né? Então, assim, mas o que a gente tem que pensar no exame contrastado normalmente, né? No contexto de biossegurança? Nós temos que conhecer a farmacocinética deles, né? Como é que eles se movimentam no organismo, para onde é que eles vão, para onde é que eles podem ficar retidos, né? Como é a ingestão desse contraste, se ele é oral, se ele é intravenoso, se ele é via cavitária, né? Se ele é via ureteral, né? Através de catéteres. Então, a gente tem que conhecer essas vias de acesso para a gente poder trabalhar com esse contraste. E, principalmente, a gente tem que conhecer um pouquinho. A gente tem que conhecer também principalmente os efeitos adversos desse contraste. Por quê? Porque é uma coisa que não tem como fugir muito disso, não. Cedo ou tarde, a gente vai se deparar com algum momento de contrariedade, né, de efeito adverso, por meio de contraste, pelo uso do meio de contraste no nosso serviço, quando nós estivermos em contato com esse tipo de exame. Seja na tomografia, seja na radiologia convencional, seja na ressonância, a gente vai se deparar cedo ou tarde com algum efeito adverso do meio de contraste. E para isso a gente tem que estar ciente do que é um efeito leve, o que é um efeito moderado, o que é um efeito grave, né? Onde a gente tem que empregar um pouco mais de atenção quando ele se torna leve, moderado, né? E quando que a gente pode, né, ficar mais tranquilo, que a gente mesmo enxergando, né, que o paciente está tendo uma reação, um efeito adverso, mas manter a calma, a tranquilidade, né, que aquele efeito adverso é uma reação, uma consequência mais leve, não é tão perigosa, mas que a gente tenha consciência que devemos prestar atenção e estarmos bem atentos, porque do leve vai tranquilamente e rapidamente para o moderado ou até mesmo para o mais grave, né? Então, por isso a gente tem que saber sinalizar isso para os profissionais mais competentes para agir, né? Que é o enfermeiro, que é o médico, né? A gente tem que sinalizar esse tipo de efeito, de sinal, né, adverso, que muitas vezes ocorre no paciente, para que a gente possa fazer uma intervenção efetiva, né, e eficaz, rápida, né, para que isso não progrida, né? Então, é importante a gente saber identificar exatamente quais são, o que é o efeito moderado, o que é o efeito grave, o que é o efeito leve. Também saber identificar, eu estou injetando um contraste intravenoso para o meu paciente, né? Estou fazendo a administração de um uso de contraste intravenoso, mas como é que é a excreção desse material, dessa substância, né? Claro que não sou eu que vou administrar isso ao paciente, vai ser a equipe de enfermagem. Mas eu, como a profissional que vai adquirir a imagem, eu tenho que conhecer as propriedades desse contraste, dessa substância. O que ela me ajuda na aquisição da imagem, o que eu preciso dela, né? Qual é a região que eu estou investigando, avaliando, né? Qual é a minha região de interesse?
E também eu tenho que entender que cada fármaco, cada meio de contraste, ele tem a sua peculiaridade, né? A sua composição, né? E em cima disso, eu tenho algumas características importantes que eu posso usar a meu favor, mas se eu não tiver tanto domínio disso, aí às vezes me prejudica na aquisição da minha imagem, né? Eu tenho que saber o tempo, né, que ele leva para se, como é que fala? Para se locomover, né, nas estruturas do nosso corpo, né? Tem que ter uma ideia desse tempo, porque se eu passar daquele tempo para adquirir uma imagem, eu posso perder meu exame, porque tem um limite também de dose de administração de cada fármaco, de cada substância. Então, eu não posso ficar fazendo errar, né, uma aquisição de imagem, porque eu perdi o tempo do meu contraste, né? Então, o meu paciente ele não vai poder se submeter a 2, 3, 4 administrações de dose de contraste para fazer um exame. Então, tem que ter muito bem essa noção, que eu tenho que realmente conhecer essa área, né? Quando eu estiver trabalhando nesse contexto de contraste, eu tenho que entender que eu tenho muita coisa para adquirir de informação, para mim poder reter um bom conhecimento e fazer uma boa execução dos exames radiológicos contrastados, tá? Vamos ver o que, vamos começar nossos slides. Então, aqui a gente começa com os cuidados, né? Alguns cuidados que são essenciais no setor de radiologia contrastada. O que eu tenho? Conservação. As informações do fabricante quanto às condições de armazenamento, que no caso são temperatura, luminosidade, né? Basicamente esses, principalmente temperatura, né? E armazenamento. Devem ser rigorosas, então a gente tem que conhecer, ler as indicações, né, daquele medicamento, onde ele pode ser armazenado, qual o melhor local para ele ser armazenado, para a vida útil dele continuar dentro daquele prazo, para que ele não perca a sua integridade, né? Então a gente tem que conhecer, e cada fabricante tem as suas peculiaridades, né? Então é bom que a gente entenda isso, que a gente tem que entender um pouquinho da farmacologia deles, tá? As áreas de armazenamento de medicamentos devem ser climatizadas em torno de 22, 25 graus, com controle e registro diário de temperatura. A temperatura ideal de armazenamento do medicamento em geladeira é de 2 a 8 graus centígrados. E aí, deixa eu ver qual é o... Aqui eu vou voltar aqui para o outro slide. Essa temperatura ideal de armazenamento do medicamento em geladeira é de 2 a 8 graus Celsius, né? E aí, alguns medicamentos mais voltados normalmente à equipe de enfermagem. No nosso caso, por exemplo, o gadolínio, normalmente ele não fica numa estufa própria, ele fica num local que seja arejado, porém seco, sem muita umidade, né? Umidade relativa ao ambiente, né? Mas já os contrastes
iodados, que são muito utilizados na tomografia, o ideal é que se mantenha uma temperatura constante. E qual é essa temperatura? Normalmente, próxima à temperatura do corpo. O ideal é isso. Para quê? Para quando ele for administrado intravenosamente, né, no interior do organismo, não haja aquele choque de temperatura, de uma coisa assim, com a temperatura muito alta ou muito baixa, em relação àquela que ele está entrando em contato, né, com aquele meio que ele está entrando em contato, que no caso é o sangue. E a gente sabe que nós temos uma temperatura corporal, né? Então, quanto mais próximo da temperatura corporal tiver esse contraste iodado nas TCs, ou alguns outros meios de contraste também, né? Existem estudos, né? Bibliografias bem direcionadas para essa área, que relatam que a possibilidade de dar um efeito adverso diminui bastante quando se tem esse cuidado, né? Quando se tem esse mecanismo de utilização com a temperatura mais dentro do padrão do meio onde ele vai ser inserido, né? Que no caso é o organismo. Então, aqui essa temperatura de 2 a 8 graus Celsius, normalmente ela é voltada mais para o pessoal da enfermagem, que eles trabalham muito com vacinas, medicamentos que precisam estar bem refrigerados, né? E depois eles são misturados, né? Adicionados a outras substâncias e tudo mais. Mas o contraste, no caso dos iodados, né? Eles têm essa recomendação, né, essa orientação, para que eles sejam mais, tenham uma temperatura, né, ambiente ou na hora do seu armazenamento e tudo mais, né, antes de ser administrado no organismo, que ele seja aquecido, pré-aquecido, né, aquecido para que ele chegue, mas ele também não tem que cuidar isso, e aí é uma responsabilidade da gente. Normalmente nas salas de tomografia onde trabalham com esses meios de contraste, normalmente tem uma caixinha, alguma coisa assim, uma estufa, literalmente uma estufa, né? Onde a gente adiciona ali os vidrinhos, né, de meio de contraste, para que eles possam se manter aquecidos. E aí a gente regula essa temperatura, né, para que ela fique mais, não pode ficar nem muito alta, mas também nem muito baixa. O ideal é que fique mais próxima possível da temperatura corporal, né, para que não haja esse choque que eu estava falando para vocês. Mas também não pode aquecê-los demais, porque também, ao contrário, também ocorre, né, aquecimento demais também eu vou ter um choque de temperatura. Então, o ideal é isso. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue, para eu poder mostrar esses contrastes, esses vidrinhos. Deixa eu ver aqui. Para vocês terem ideia de como é, né? Dados iônicos e não iônicos. Eles são divididos em duas categorias, né? Iônicos e não iônicos. Deixa eu ver aqui as imagens. Ó, são assim, ó, normalmente eles são assim, ó. Deixa eu ver aqui uma foto grande. Se a gente consegue abrir uma foto grande aqui. Ó, eles são muito utilizados na TC. Deixa eu ver aqui onde é que está a foto dos iodados. Aqui alguns.
acho que é um artigo, né? Tipo uma cartilha, onde a gente tem eles no uso da tomografia. Eles são muito utilizados na tomografia, né? Alguns tipos de exames contrastados, ó, a gente até já viu sobre alguns equipamentos, e aqui tá os dois vidrinhos, ó. Bem aqui tá os dois vidrinhos, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E são exatamente isso, basicamente isso. Então, eles são bem usados, né? E no caso, o detalhe da tomografia é que a gente tem que tomar algumas precauções importantes, né? No uso desses fármacos. Por quê? Porque a quantidade que a gente precisa na tomografia é diferente da quantidade que nós precisamos dessas substâncias na ressonância, né? Mas é importante lembrar, deixa eu ver se tem alguma outra. É importante lembrar que contraste, que eu já vi pessoal falando, não, porque o contraste da ressonância, ele é seguro, né? Na verdade, não é bem assim, pessoal. Contraste nenhum tem uma garantia de 100%. 100% não existe. Por quê? Por causa que é um meio externo que está dentro do nosso organismo. Ó, aqui eu tenho outras embalagens, né? Aqui eu tenho uma embalagem que ele é tipo um copinho, né? Aqueles copinhos de iogurte. E esse contraste é um pouquinho diferente. Esse ele não é endovenoso, né? Ele é oral e ele também é inserido no organismo vias catéter, né? Então, assim, esse aqui eu já não posso usar ele intravenosa, com administração intravenosa. Já esses aqui, ó, a grande maioria é intravenoso. Ó. Deixa eu ver se eu acho alguma outra imagem para vocês terem uma ideia. Ó, a diferença, deixa eu ver se eu abro aqui, fica grande. Esse do copinho de iogurte, que eu estava falando para vocês, que é o bário, ele é tipo, tem alguns que vêm já em solução, né? Já diluidinho, e tem outros que você tem que acrescentar um pouquinho de água, né? Que ele vem mais pastoso, né? E tem alguns ainda que vêm em pó, né? Mas normalmente ele já vem pré-preparado, né? Aí você agita, né, e ele fica tipo uma pasta branca, né? Uma pasta branca. E aí você pode escolher a dissociação dele, né? A consistência dele. Você pode deixar ele acrescentar um pouquinho mais de água, né? E ele vai ficar mais diluído, mais líquido, mas ainda com uma certa espessura, né? Ou você pode, dependendo do exame que vai ser feito, qual é o órgão a ser avaliado, né? A estrutura a ser avaliada, você pode deixar ele um pouquinho mais firme, né? Com uma densidade maior, mais de pasta mesmo, né? Mas você tem essa opção com o bário. Mas o bário, ele é um meio de contraste que normalmente ele é usado via oral ou via catéter, né? Então, assim, ele não é uma administração intravenosa, o bário, né? Porque ele tem uma toxicidade completamente diferente dos contrastes iodados, né? Eu não posso injetar bário na veia, porque ele é extremamente tóxico. Lembrem que ele vem do metal, né? Então, assim, ele realmente é tóxico para o organismo. Ele não pode ser administrado numa via
arterial ou venosa, tá? Deixa eu ver aqui. O que mais que eu podia mostrar para vocês? Ó, ele é assim, tipo um copinho de iogurte mesmo, ó. Esse aqui, ó, já tem agora eles, tipo uma gelatina, né? Bariogel, que eles chamam, né? Sulfato de bário, né? É a composição dele. Deixa eu ver aqui um outro mais pertinho. Aqui, sulfato de bário, né? E aí aqui a contraste radiológico, ó, adulto e pediátrico, suspensão oral. E como a gente usa na pediatria também, eles têm sabores, ó. Esse aqui é de maçã, tem de menta. Ele vem com um gostinho para a criança poder deglutir, né? Poder fazer a ingestão desse contraste. Ó, outro aqui. Aí tem alguns que tem gosto, tem outros que não tem, ó. Esse aqui é um outro. Esse aqui eu não tenho certeza se é bário, porque eu nunca ouvi pessoalmente. Deixa eu ver. É, bário, ó. Sulfato de bário. Essa embalagem eu não conheço, nunca tive contato com ela. Optibar, ó, sulfato de bário, né? Suspensão, e aí diz a composição aqui direitinho, ó. Tem várias embalagens, vai depender do fornecedor dessas substâncias. Ó, aquele em pozinho, ó, e aí você dilui ele na água, né? Mas é como eu falei, lembrando, ele é um tipo de contraste bem específico para alguns. Normalmente o bário ele é usado nos exames de cavidades, tipo esôfago, estômago, intestino, reto, né? Onde eu não tenha vias assim de que entrem em contato direto, né, com um sistema mais aprofundado, tipo artérias e veias, tipo um pulmão, um coração, né, uma artéria, não tem como administrar, até porque ele é pastoso, né? Por mais que você dilua ele em água, ele ainda continua com uma certa consistência. Já os meios de contraste iodado, né, que a gente estava vendo aqui, deixa eu abrir aqui os iodados. Já o meio de contraste iodado, ele já tem uma característica diferente, né? A gente já percebe visualmente, né, que ele é bem líquido, ó. Ele é bem líquido mesmo. Então, e aí eu tenho vários fabricantes também, ó. Aqui, ó, vários, esse Telebrix, né? Deixa eu tirar daqui. Ó, esse outro é um outro fabricante, deixa eu abrir aqui. Esse é Telebrix também, ó. Hexabrix, mas todos são contraste iodados. E aí dentro dos iodados eu tenho os iônicos e os não iônicos, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, deixa eu ver se eu acho alguma. Esse aqui é diferente, ó. Também um contraste iodado. Acho que é, não estou enxergando direito, mas eu acho que é. Eu acho que ele é um contraste iodado, sim. Uma embalagem diferente, né? Ó, mas normalmente eles têm essa característica, eles são bem aquosos, né? Líquidos mesmo. Deixa eu ver esse aqui. O que ele é? Vamos ver. Esse é iodado, se não me engano, já trabalhei com ele também. Ele é iodado também, ó. Uma outra embalagem, tem cores diferentes, cada fabricante tem a sua peculiaridade, né? Então, ó, o Traviste, esse já é gadolinho. Não. O Traviste é iodado, é iodado. O Traviste, ó, tem também já um designer diferente, né, e tudo mais.
Ó, esse sim, esse eu já trabalho com a ressonância, né? Magnevist. Então, só pelo nome a gente pode entender que ele é deve ter alguma coisa, né? Com a questão do magnetismo, né? Mesmo não sendo da área. Mas o que eu queria falar é que esse aqui, eu não preciso de uma temperatura... Não tem uma recomendação muito forte quanto a isso, né? Agora, os iodados, estes aqui... Deixa eu pegar de novo. Estes aqui, realmente, eu vou precisar que eles sejam aquecidos, para dar uma segurança na hora da administração maior, tá? É uma segurança maior, é uma recomendação que a gente tem, né, que se tem uma estufinha lá, para que faça o aquecimento dele e fique mais próximo possível, né, da temperatura corporal, tá? A geladeira onde os medicamentos são armazenados deverá ser exclusiva para essa finalidade. Aqui no caso da enfermagem, né? E no nosso caso, a estufa, que é para ser pré-aquecida os meus contrastes iodados, tem que ser só para isso. Não tem que ter outras coisas ali dentro, tá? Muito menos de outros setores, tá? Até para que não haja possibilidade de trocarem medicações, porque às vezes as embalagens são muito semelhantes, muito parecidas, né? A gente até viu isso, né? Apesar de terem as suas peculiaridades, cada fabricante, se a gente for fazer uma análise geral, são bem parecidos. Atentar para o mesmo princípio ativo quando produzido por diferentes fabricantes, poderá apresentar condições diferentes de armazenagem. Aí, aqui dentro dos iodados, a mesma marca tem os não iônicos e os iônicos. Normalmente, eles vão sinalizar os iônicos e os não iônicos com cores diferentes, mas normalmente as embalagens são muito iguais. Só o que muda é a cor. Então, a gente também tem que prestar muita atenção nisso, né? O que o médico quer que use naquele... para executar aquele exame, se ele quer um contraste iodado, se ele quer um contraste não iônico, né? E aí, prepare a administração dos medicamentos. A lavagem das mãos deve preceder todos os procedimentos envolvidos no preparo dos medicamentos. Os medicamentos incompatíveis não devem ser misturados entre si ou em solução, devendo também ser evitada a administração simultânea no mesmo horário e na mesma via. Quando for necessária a administração simultânea de 2 medicamentos injetáveis, deve-se verificar se eles são compatíveis. Caso não sejam, deve-se preparar cada um separadamente. Isso é muito um quesito da enfermagem, né, que eles fazem também, para ver. Prepare a administração dos medicamentos. Se o medicamento contiver um princípio vasoativo, administrado de forma contínua, não deve ser interrompido. É importante verificar a possibilidade de escolher outra via de acesso para a administração do medicamento. Na impossibilidade de outra via, devem ser evitadas as infusões simultâneas prolongadas. Não é recomendável a administração simultânea de qualquer medicamento com hemoderivados e hemocomponentes. Então, se a pessoa fez uma transfusão, né? Então, é melhor que se remarque aquele exame para depois, no nosso caso, tá? Antes de administrar qualquer medicamento, o profissional deve se assegurar de que ele está na temperatura ambiente, evitando a ocorrência de hipotermia, tá? Aquilo que eu estava falando da temperatura ambiente, né? Mais próxima do nosso corpo. Durante a reconstituição, diluição e administração dos medicamentos, é importante observar qualquer mudança de coloração e formação de precipitado ou cristais. Isso na ampolinha, né? Ou na
na hora que que a gente vai tracionar, ou que no caso o profissional da enfermagem, né, vai tracionar, vai puxar para dentro da seringa. Caso ocorra um desses eventos, deve-se interromper o processo, procurar a orientação do farmacêutico e notificar para o gerenciamento de riscos. Por quê? Porque pode estar um medicamento ali que está com prazo de validade, ok, mas ele pode, por algum motivo ou outro, ele pode ter deteriorado, né, por um mau armazenamento ou por, de repente, uma etiquetagem errada, vários motivos, né? Mas é bom que a gente sempre preste atenção no manuseio dessas substâncias. Somente os comprimidos somente os comprimidos apresentando sucos poderão ser partidos. Essa marca no comprimido indica onde se pode parti-los. Portanto, se há um suco, o comprimido pode ser partido em dois. Partir o comprimento em dois, né? No caso de 2 sucos, o comprimido pode ser partido em 4, né? Se ele tem um suco só, a gente pode partir ele e separar meio em meio. Agora, se ele tem 2 sucos, aí eu já posso dividir ele em 4. É isso que eles estão colocando aqui, né? Os medicamentos de liberação prolongada, SR, AP, não devem ser triturados, quebrados ou divididos. Todos os produtos fotossensíveis deverão ser protegidos da luz durante a infusão. Não devem ser utilizadas agulhas como respiros em tubos de soro ou frascos de soluções, pois esta prática leva à contaminação da solução. Mais uns detalhes de enfermagem, né? Estabilidade dos medicamentos após a reconstituição e diluição. Os medicamentos devem ser reconstituídos e diluídos, de preferência imediatamente antes do uso. Deve-se verificar a estabilidade pós-reconstituição, diluição, junto ao fabricante do produto que se está utilizando, pois poderá apresentar divergência em relação às informações do manual. O que eu falei, saber com que produto você está lidando e qual é o comportamento dele, né? No nosso caso, principalmente. Caso haja necessidade de armazenar o medicamento após a reconstituição ou diluição, deve-se utilizar etiquetas de identificação com, no mínimo, as seguintes informações: nome do medicamento, responsável pela manipulação, nome e o número do registro profissional, data, hora e diluente. As informações do fabricante devem ser seguidas rigorosamente. Aí aqui eles trazem uma sugestão para os medicamentos injetáveis, né? Antes de iniciar o preparo do medicamento, deve-se ler atentamente a prescrição médica e conferir os dados do rótulo do fármaco, como os da prescrição. Em caso de dúvidas, consultar o farmacêutico. Deve-se verificar na prescrição o tipo de diluente que foi usado, recomendado e a via de administração. É importante conferir no protocolo se o diluente sugerido é adequado ao produto ou ligue para a farmácia. São normas, né, protocolos de segurança deles nessa manipulação dos fármacos, né, dessas substâncias, tá? Selecionar previamente todo o material necessário para realizar a diluição do medicamento, evitando que tenha que interromper o procedimento de diluição. Lavar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha, seguindo a técnica recomendada, aquela que a gente viu lá na nossa primeira aula, lembra? Diluir o medicamento de cada vez. Jamais colocar sobre a bancada de diluição mais de um produto, evitando que ocorram erros e troca de medicamentos. Após a diluição, alguns medicamentos podem ser guardados para serem utilizados depois. Nestes casos, deve-se identificar corretamente o seu frasco e adicioná-lo conforme a indicação do protocolo. Em caso de dúvida, sempre consultar a pessoa da farmácia, tá, pessoal?
qualquer dúvida que você tenha quanto a qualquer medicamento ou substância, vá para a farmácia, porque eles têm mais competência para nos orientar, para nos dizer como fazer, não fazer, né? Como eu já falei, tem que ter um bom diálogo com esse pessoal. Jamais deve administrar um medicamento previamente diluído sem certificar-se de que esse ainda está dentro do período de validade e que contém todas as informações sobre sua diluição escritas na etiqueta de identificação. Então, se há dúvida, né, qual é a recomendação? Descarta. Descarta. Se não tem certeza, se não tem dúvida, descarta. Não dá para arriscar. Administrar somente medicamento que esteja prescrito pelo médico assistente. Quando se descumpre essa regra, o profissional está se responsabilizando integralmente por qualquer dano decorrente deste ato que, porventura, venha a ocorrer com o paciente. Então, já passaram essa responsabilidade para o pessoal da enfermagem, né? Que é para ter mais consciência, né? Nem todo medicamento pode ser diluído com soro fisiológico e nem todo medicamento pode ser guardado na geladeira. Deve-se seguir as orientações dos fabricantes. É o que eu estava comentando aí no início da nossa conversa, né, pessoal? Nem todo contraste eu vou precisar aquecer. Por exemplo, o gadolínio, normalmente a gente se administra ele, né, temperatura ambiente. Agora, tem algumas marcas, alguns fabricantes, né, e alguns estudos científicos que, no caso dos contrastes iodados que nós usamos na radiologia, o que acontece? Que eles recomendam para que a gente faça um prévio aquecimento dele, para que isso já trouxe evidências de que ajuda no processo de não ocorrer os efeitos adversos. Então, né, vai depender do que diz as orientações de cada fabricante, tá? Então, por isso é importante a gente realmente ler, né, todo o conteúdo do que a gente está manuseando, principalmente no quesito de contrastes, tá? Porque os contrastes, quando eles fazem quando ocorrem essas intercorrências, né, de efeitos, muito, às vezes é imperceptível, começa tão de leve, né, e a gente, por estar ali naquela rotina, né, naquele dinamismo do cuidado, fazer bem feito e tudo mais, às vezes a gente não se atenta tão bem, né, e um pequeno detalhe que poderia ajudar, às vezes passa despercebido, tá? Então, é realmente importante que a gente tenha essa visão, né? Tá? Porque nem todo medicamento, é como eles estão dizendo aqui, ó, nem todo medicamento pode ser diluído com soro fisiológico. Tem alguns que a recomendação é água destilada, né? Tanto é que no ambiente hospitalar a gente encontra muita água destilada, né? Para fazer a diluição de alguns medicamentos que são específicos para serem diluídos na água destilada. Outros, você sabe que tem que ser no soro fisiológico e vice-versa. Quem é que conhece isso? Quem é que tem competência para saber disso, né? Tá mais orientado? Quem? Farmácia, né? Então, se a gente tem alguma dúvida, né, em relação a algum medicamento, alguma substância ali, se dirige ao farmacêutico, vai procurar a sua farmácia, vai conversar com eles, né, para ver o que eles podem te orientar melhor, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está num contexto multidisciplinar e a gente precisa dessa boa comunicação com eles. Não é achar que tudo dá para diluir, né? Dá para ser usado junto com o soro
fisiológico. Às vezes você tira a potência daquela substância, usando uma outra que você acha que não vai ter problema nenhum. E às vezes é ao contrário, tem todos os problemas, né? Então, que a gente tenha mais esse olhar, né, mais atento. Principalmente quando estiver trabalhando com esses tipos de protocolo de exame, né, de contrastados, porque eles usam muito essas medicações. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E aí, pessoal, a gente entra nos princípios básicos de atendimento da emergência, tá? É aquilo que eu estava falando para vocês, que é muito mais a gente ter noção dos procedimentos de enfermagem, como é que funciona, né? Normalmente os locais, é como eu já tinha conversado com vocês, tem, né, preconiza as normas e regulamentações que se tenha, né, periodicamente um treinamento, uma palestra, uma orientação, né, a educação continuada, que eles chamam, né, que nem sempre ocorre, mas, assim, está descrito na lei, deve ser o correto, né? E se não tiver, que a gente sempre tenha aquela busca mais de informações para a gente, né, para nos respaldarmos mais, nos sentirmos mais seguros dentro do contexto de trabalho onde a gente está inserido, né? Ver o que acontece, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, para você estar mais apto, né, a agir se acontecer alguma coisa diferente do seu cotidiano, da sua rotina. Aí, o que eles falam? Que eles têm princípios básicos no atendimento na emergência. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos e a alguém ferido, doente ou em perigo de vida, no intuito de manter as suas funções vitais, preservar a vida, promover a recuperação, prevenir que o caso piore, até que a vítima receba atendimento de emergência adequado com o corpo médico. Tá? Dentro ou fora das indústrias, conhecer primeiros socorros é fundamental, pois pode até salvar vidas. Estes procedimentos devem ser realizados por pessoas treinadas em socorrer as vítimas. O treinamento deve ser ministrado por um profissional habilitado que tenha feito um curso apropriado para esta capacitação e, principalmente, que entenda sobre os primeiros socorros. As indústrias normalmente possuem profissionais capacitados para dar treinamento a todos os funcionários na prestação do atendimento básico. E aí eles usam os princípios, né, de atendimento deles na emergência, nos 3 R's do socorro, né? Rapidez no atendimento, reconhecimento das lesões, dos ferimentos, né? E reparação nessas lesões, nesses ferimentos, né? São os 3 R's que eles chamam, né? De primeiros socorros e sinais vitais. Procedimentos dos quais socorristas devem estar atentos são verificar no local do acidente se há riscos para o socorrista, como fios elétricos, soltos, fumaças, líquidos inflamáveis e objetos cortantes que possam ferir quem vai fazer o atendimento. Procurar sempre conhecer a história do acidente, pedir ou solicitar que seja pedido um resgate especializado, enquanto os procedimentos básicos são realizados. Sinalizar e isolar o local do acidente e utilizar durante o atendimento, de preferência, luvas e calçados impermeáveis. Chamar um serviço médico de emergência. Geralmente todas as indústrias fornecem esse serviço com profissionais de saúde. E dentro do contexto hospitalar nem se fala, né, gente? Iniciar os exames primários, procurando por grandes hemorragias que podem representar a ameaça, procurando encontrá-las. Porém, este não é o momento de cuidar dos ferimentos leves. Isto será feito durante o exame secundário. Eles preconizam, na hora desse atendimento de emergência, eles preconizam dar mais
atenção naquele primeiro atendimento ali, nos ferimentos mais graves. Depois se vê o resto, mas o que está colocando a vida do indivíduo em risco é o que se preconiza. Acalmar-se, ganhar confiança da vítima, avaliar seu estado de consciência e suas lesões, ou com a ausência dessas funções, em realizar o ABC da vida, que consistem, o que é o ABC da vida deles? Consiste em vias aéreas, respiração e circulação, advindo do inglês, né? Airway, breathing, né? E circulation. Checados nesta ordem, é possível assumir que a vítima não apresenta uma situação imediata de risco de morte, por comprometimentos da via aérea, né? Da o que mesmo? Via aérea, circulação e os batimentos, tá? Ó, princípios básicos do atendimento do ABC, né? De saúde, ó. Verificar a passagem de ar da vítima, observar a respiração, que é os batimentos, né? E ver se a vítima tá com pulso, né? Se a gente conseguir sentir o pulso da vítima. Ó, o ABC da vida. Vou espirrar, gente. O que é o A? É a liberação das vias aéreas, né? Então, restabeleça as vias aéreas para permitir a respiração. Retire qualquer objeto que estiver obstruindo, como dentes quebrados, saliva, sujeira. Cuidado para não empurrá-los mais para dentro. Lembre-se, antes de tudo, estabilize a região da cervical. E o B? Conferir a respiração, se está respirando ou não, né? Se está respirando, tem alguma coisa de batimento cardíaco. Olhe, escute e sinta, para tentar identificar sinais de respiração, como o movimento do peito ou o movimento do ar vindo da boca. Veja se existe algum som proveniente da respiração ou dos pulmões. Porque às vezes a respiração está bem fraquinha, né? Mas a pessoa está respirando. Cheque a pulsação. Coloque a ponta dos dedos sobre a artéria carótida no pescoço e espere por pelo menos 20 segundos. É difícil encontrar o pulso quando ele está fraco, quando está ventando muito ou quando a vítima está em choque. E aí a gente falou dos choques, né? Lembra que uma das nossas, da sintomatologia dos choques é o quê? A queda, né, na pressão arterial. Ou aumenta ou cai. Então, se a pessoa está com a queda de pressão arterial, provavelmente a gente vai ter uma dificuldade bem grande em sentir a pulsação de circulação da vítima, né? Da pessoa que está ali. Aí, algumas situações, né, de primeiros socorros e lesões, né? Ferimentos em geral, entorse, fratura, choque elétrico, insolação, intoxicação, reanimação cardiopulmonar, parada respiratória, parada cardíaca, né? E aí a gente tem, assim, tipo, avaliações que podem ser mais, como é que eu vou dizer, mais secundárias, né? Depois que a vítima conseguiu ver, tá respirando, tá com batimento cardíaco, tá com a pulsação estabilizada, tá todos esses três sinais mais estabilizados, aí se passa para um segundo passo, né? Onde vai se fazer uma avaliação mais abrangente, né? Dependendo do contexto do ambiente, né, onde essa pessoa vai ser atendida, o que se tem, né? Aí vai se ver se precisa de fazer um exame. Normalmente eles fazem uma avaliação, o médico já está presente, ele faz essa avaliação secundária, né? Que é o exame encéfalo-caudal, se existe alguma hemorragia, né? Ou se é por queimadura, qual é a extensão disso, né? E tudo mais. E segue os protocolos deles, porque aí são protocolos dependendo do que a apresentação, né,
da situação, eles vão caminhando para outras atividades e outro contexto de trabalho, outros protocolos que já tem pré-definidos, né, dentro do contexto de atendimento de urgência e emergência. Aí aqui, pessoal, a gente termina, mas eu quero ver com vocês, falar um pouquinho sobre, deixa eu tirar aqui, os meios de contraste, voltando, eu tinha separado uma tabelinha aqui para gente olhar os meios de contraste. Deixa eu ver onde é que está a minha tabelinha, para eu mostrar aqui. Deixa eu abrir a tabela aqui, para vocês terem uma ideia, porque eles separam essas reações adversas dos meios de contraste, né? Como eu falei, por categorias. E aí, a mais usual, mas tem outras... Como é que eu vou dizer? Outras identificações também, mas a mais usual é leves, moderadas e graves, tá? E aí, ó, leves, moderadas e graves. O que é? O que apresenta uma reação ao meio de contraste leve? O que eu posso considerar como uma reação ao meio de contraste moderado? O que eu posso considerar uma reação ao meio de contraste grave, com risco de vida? Então, vamos ver aqui, essa classificação que eles fazem. E aí, eles já têm aqui também o tratamento proposto nessa tabelinha, e normalmente a gente vai ver, até a gente falou no início das nossas aulas lá da biossegurança, que dentro do contexto dessas salas que realizam exames radiológicos com meio de contraste, a gente tem também o quê? Medicações, né? Que a gente tem que cuidar em relação à validade, né? Tudo mais, a integridade dessas embalagens, né? Porque é importante, é uma responsabilidade da enfermagem, mas estando no nosso contexto de sala, né? É nossa também. Não é só de um lado, não. É nossa também. Não é porque é uma coisa só da enfermagem que a competência, no caso, seja só deles. Está inserido no nosso contexto de trabalho, no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente também tem a nossa responsabilidade parcelada nisso, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? E saber o que na hora de auxiliar, né? De uma intercorrência ali, auxiliar o pessoal da enfermagem, o médico, a gente saber ter uma certa, não digo intimidade, mas uma ciência, né? Uma informação do que é um, o que é outro, né? E isso a gente vai pegando com eles, né? Na nossa rotina diária, tá? E o que eles consideram como reações alérgicas leves, né? Eles descrevem da seguinte forma: reação limitada e sem progressão, tipo, uma náusea, mas já passou, né? A pessoa teve um momento de vômito, chegou a nausear e vomitar, né? Mas, ao mesmo tempo, você já vê que ela começou a estabilizar, isso foi questão de segundos, tosse, calor, cefaleia, dor de cabeça, né? Cefaleia, dor de cabeça, tontura, tremores, alteração do gosto, coceira, palidez, rubor é ficar mais avermelhado, calafrios, suor, nariz entupido, inchaço facial e nos olhos. E também aquela sensação de ansiedade, que às vezes algumas pessoas ficam ansiosas, que isso é o esperado, é o que normalmente pode acontecer, tá? Então, são descrições, são pontuações que a gente coloca, são pontos, né?
que a gente descreve como reações leves. E o que se faz? Qual é o tratamento indicado nessas situações? Observar se realmente aquilo ali vai ser por muito pouquinho tempo, alguns segundos ou pouquíssimos minutos, posso considerar como leve. E tratar, dar um conforto, tipo, no vermelhidão, levar ela para um lugar mais arejado. Por quê? Porque se está com rubor, está vermelho, né? A pessoa está com vermelho, provavelmente é uma alteração um pouquinho na temperatura. Então, se você levar ela para uma salinha mais geladinha, né? Oferecer um copo d'água, né? Geladinha, né? Ou uma aguinha ambiente também, para ajudar a diminuir aquele desconforto, né? Do calor. Que mais? Calafrios, se a pessoa tiver ao contrário, com calafrios, dá uma mantinha, normalmente os locais têm algum cobertor, alguma manta para a pessoa se aquecer, né? Então, proporcionar o conforto, né? Tratar o sintoma que ela está sentindo. Agora, as moderadas, a gente pode descrever assim. São todas as leves que você vê, a pessoa vomitou uma vez, deu um curto espaço de tempo, vomitou de novo. Deu um curto espaço de tempo e vomitou de novo. E além disso, ela está, você visivelmente ruborizada, vermelha. Começou, e nesse contexto que eu estou falando dos três momentos da náusea, né? O que ocorre? Você percebe que o inchaço está aumentando, né? Que ela está apresentando inchaço, que esse inchaço está aumentando, que o rubor, que era leve, já está muito proeminente, já está bem avermelhado. Então, você começa já a classificar isso com uma certa preocupação. Por quê? Porque são todos esses sintomas que a gente falou do leve, mas com uma duração maior, né? Então, já começa a apresentar o quê? Taquicardia, braquicardia. Você vai medir, pede para alguém medir ali, ou você mesmo mede a pressão arterial. Você vai ver que está alterada, está mais alta, né? Começa a ter eritema difuso, manchas, né? Ou generalizado. A pessoa começa com muita dispneia, né? Então, assim, uma respiração muito oscilante, broncoespasmos, chiado, edema laríngeo, hipotensão moderada. Isso já são sintomas, né, de descrição de sintomas mais preocupantes. E aí, qual é o tratamento? Vai depender do que a pessoa está sentindo, né? E aí, o pessoal da enfermagem, o médico vai agir, monitorar isso, né? E ver necessidade de acionar a equipe de apoio, código amarelo ou correspondente. Isso dentro de uma área hospitalar, né? Mas mesmo nas clínicas existem os protocolos, né? De códigos desses procedimentos. E os graves é quando realmente a coisa está muito, que a gente vê, mesmo sendo uma pessoa não médica, né? A gente pode observar que a coisa está ficando complicada, né? E aí a gente inclui nessa descrição de sintomas graves o quê? Edema laríngeo, bem acentuado ou rapidamente ele evoluiu. A responsabilidade, então uma pessoa desmaiou, não responde, né? Parada cardiorrespiratória, convulsões, hipotensão acentuada, arritmias com manifestação clínica. Então, a gente já vê que é completamente diferente dos sintomas leves, né, gente? Muito, muito. Porque os sintomas leves, eu já classifico eles como aquelas crises alérgicas, né? Que a grande maioria das pessoas
apresenta, né? Por um fator ou por outro. Mas são sintomas mais leves, né? Só que o problema desses sintomas mais leves é se eles vão progredir, qual é o período que vai ficar se apresentando esses sintomas leves, né? Por quê? Porque a gente sabe que se continuar continuamente, a tendência é só aumentar, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é bem isso aí que eu queria falar com vocês, principalmente sobre essas reações alérgicas, né? Que essa classificação é muito importante, que eles pedem bastante, né? Uma coisa que é bem cobrada, né? Tanto quando você chega para estagiar, quanto para trabalhar, né? Você tem que conhecer, você tem que entender o que é uma sintomatologia leve, moderada e grave, né? Qual é o protocolo do serviço quando o paciente apresentar essas reações adversas, né? O que deve ser feito, né? Como deve ser o procedimento. Então, assim, conhecer esses detalhes é importante, porque assim, nunca ocorre, mas quando ocorre, ocorre. E aí você tem que saber agir, né? Então, não interessa se é uma vez ou duas, você tem que saber agir, tá? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, e a gente encerra por aqui, então, tá bom? Aí, se alguém quiser me procurar para a gente poder ver o trabalho científico, né, que vocês estão fazendo para o encerramento da disciplina, aí vocês me contatem que a gente tira qualquer dúvida, tá bom? Mas a princípio era exatamente isso, tá? Tchau, tchau. Deixa eu só interromper aqui.